abram meus olhos, quero ver a luz. Ó, irmã vento, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo nos campos entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Boa noite. Ó, hoje o som tá bom, hein, pessoal? Saiu bem alto aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos à Casa de Miramês, viu? Estamos aí para mais um estudo, né? Mais uma busca de conhecimento para a nossa caminhada. Aí já está ali no quadro o nosso tema, né? Perfeição moral. Vamos ver, né? O que o tema tem para nós hoje, né? Vamos ver aí como é que está, já vão pensando aí como é que está a nossa conduta, né, para essa perfeição moral, como é que está a nossa observação para as leis divinas. Inclusive nós estudamos, né, pessoal, quem está nos acompanhando aí, essas leis divinas, nós fizemos um estudo aqui delas todas aqui. Então agora nós estamos vindo aí fechar aí com esse tema perfeição moral, tá bom? Vou trazer aqui uns recadinhos, pessoal. Nós temos aqui na casa uma tarefa, que é um departamento que faz enxovalzinho para os bebês. E nós estamos precisando, né, de malhas para fazer esses enxovalzinhos. Quem puder colaborar, trazer, só deixar na recepção ali, que vai nos ajudar bastante, tá bom? As nossas reuniões, elas são gravadas, tá? Elas estão sempre lá no YouTube, na página da FEIME, Fraternidade Espírita Irmão Miramês. Quem quiser rever, né, alguma palestra, só buscar lá. E também tem muitos temas lá interessantes lá, muitas informações. Inclusive, uma informação que tem lá, pessoal, é sobre o culto cristão no lar, né? Como fazer o culto cristão no lar. Quem quiser, né, entender, quem não faz ainda, quem quiser, né, ter essa prática, pode deixar o nome na recepção também, que alguém vai entrar em contato para fazer essa explicação, essa orientação sobre esse culto, como praticar esse culto cristão no lar. E vocês vão ver realmente a diferença, né, como é praticar um culto cristão no lar. Né, a casa fica protegida, o ambiente protegido, né, traz harmonia, equilíbrio para o lar, para aqueles que estão no lar, até para os vizinhos, para o bairro. Isso tudo é abraçado, tudo amparado, tá bom? Nós temos também na casa o atendimento fraterno. Esse atendimento é todas as segundas e quartas-feiras, 19 horas. É só deixar o nome na recepção que serão convidados para esse atendimento fraterno, tá? Esse diálogo, né, esse entendimento através da doutrina espírita, esse acolhimento. E aos domingos também acontece às 9 horas. Na quarta-feira, todas as quartas-feiras, é orientação espiritual. É só deixar o nome na recepção também, que no final da reunião será entregue nesta orientação, tá bom? A casa tem também visita aos enfermos. Essa visita acontece todas as quartas-feiras, às 14h30. Quem sentir, né, tiver a necessidade, ou algum familiar que precisar dessa visita, né, pode deixar o nome na recepção, que o departamento vai entrar em contato também, tá bom?
Temos também no sábado, né, às 17 horas, o ESD, o estudo do ESD. Quem quiser aí, né, acrescentar mais estudos, só vir ao sábado, não precisa fazer inscrição, né, só chegar aí, tá bom? Bom, nós vamos iniciar agora, pessoal, dia 5/8, o estudo para tarefeiros iniciantes. Esse estudo, ele começa às 19h45 e vai às 21h15. É necessário fazer a inscrição na recepção, ou então no site, né? No site também pode fazer a inscrição. E tem um QR Code, pode também fazer através do QR Code. Esse estudo também não é só para quem quer ser tarefeiro, para quem quer aprender também um pouco sobre a doutrina, né? Isso está tudo amplo dentro desse estudo aqui. Então é só fazer a inscrição, tá ok? Bom, nós vamos então fazer a nossa prece para nós termos início aí o nosso estudo, né? Já com o ambiente acerenado através das músicas, né? Então vamos então elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, elevar nosso pensamento a Jesus, para que possamos nessa noite de hoje estarmos com o coração acerenados, que possamos estar realmente aqui nesta casa de Miramês, onde já recebemos o atendimento, o acolhimento da espiritualidade, onde já está sobre nós as bênçãos, nos aliviando das dores, dos pensamentos negativos, trazendo para nós a paz interior que tanto necessitamos. Jesus, Mestre amado, Jesus, nosso amigo querido, estenda a sua mão sobre todos nós, que a sua luz possa chegar aos nossos lares, aos nossos irmãos, aqueles que estão no nosso pensamento nesse momento, necessitando dessa luz, desse amparo, desse acolhimento. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, que assim seja. Convidamos então nosso companheiro Edmar, que vai fazer o estudo por nós. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações. Que a espiritualidade amiga possa nos ajudar, né, a conduzir esse estudo de forma satisfatória, para que todos possam sair com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de noção do que é a perfeição moral, né? Nosso estudo é sobre a perfeição moral e tem uma contribuição muito grande aqui do Mendes, devido ao pouco tempo de estudo, né, de preparação. Mendes contribuiu muito com isto, e nós vamos falar um pouco sobre o que ele nos trouxe e um pouco do que eu trouxe. Bom, o que é perfeição? Perfeição vem do latim perfectio, e designa o estado de um ser cujas virtudes se encontram plenamente realizadas. Então, perfeição é quando a gente está com as virtudes plenas, né? Que nós chegamos a um estado bem evoluído moralmente, vamos dizer assim. Jesus nos traz, né, uma coisa que nos leva à perfeição, que é: amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está lá em Mateus 5, 44, 46 e 48. Então, olha a dificuldade que nós temos pela frente, né? Amar aos nossos inimigos. Como é que nós conseguimos superar o orgulho
e o egoísmo para ter como amar um inimigo. Aquele que nos fez mal, nos atingiu de alguma forma, né? Sempre fica aquela dorzinha no coração e a gente não quer saber dele de jeito nenhum, né? Mas Jesus nos diz que nós temos que amar a eles. E se nós temos alguma pendência, que a gente vá e se reconcilie, porque nós somente chegaremos ao reino dos céus se nós amarmos os nossos inimigos. E para nós chegarmos a essa perfeição, tem muitos caminhos para ser seguidos, muitas coisas que precisamos estar fazendo no dia a dia, porque a perfeição só Deus a tem. Deus é perfeito em tudo. Mas a razão que Ele nos deu, né? A ideia primária foi nos colocada em cada um de nós, na nossa criação. Então, a gente consegue aqui no andamento de nossa encarnação, né? Avaliando as palavras de Cristo, os ensinamentos que Ele nos deixou, e nós vamos nos aperfeiçoando. E um dia nós seremos próximos, né? Vamos chegar próximos ao Criador. Nunca vamos atingir a perfeição deles, porque quanto mais a gente avança, Ele também está avançando. Ele está cada dia avançando mais. E como ele já é perfeito, Ele avança com mais velocidade que nós. Mas se nós chegarmos ao que é Jesus Cristo hoje, né? Porque daqui a pouco Ele vai estar bem à frente, nós já seremos muitíssimos felizes. Quantos espíritos que nos ajudam, nos orientam na nossa caminhada, né? Que se a gente chegar no estágio deles, nós já vamos estar extremamente felizes. No capítulo 13, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz o que refere-se à caridade material e à caridade moral. Explicando a caridade moral, quando bem entendida, pode ser praticada por qualquer um de nós. Por quê? Você não precisa de nenhum bem, você não precisa de dinheiro, você não precisa de nada material para praticar. É só sua vontade, é só abrir o coração, é só seguir os ensinamentos de Cristo. Então é muito mais simples praticar, seria, né? Muito mais simples praticar a qualidade moral. Mas a gente vê que é muito mais difícil e nós preferimos sempre praticar a caridade material do que a moral. Porque a material você vai, trabalha, ganha o dinheiro, compra uma cesta básica e doa, se sente aliviado. Compra uma roupa e doa, ou doa uma roupa usada, um calçado usado, e se sente aliviado. Acha que está fazendo bastante. Mas a caridade moral, ela é fundamental para todos nós, porque é ela que realmente nos faz crescer. Kardec fez um estudo para nos trazer os ensinamentos do Espiritismo, que foi baseado em fundamentos justamente na parte moral. Ele fez uma investigação rigorosa e racional, né? De todos os fatos que aconteciam naquela época, que eram relatados pelas pessoas de mesas girantes e tudo mais, e fez
um estudo meticuloso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, para nos levar ao como a gente está recebendo auxílio para nos tornarmos pessoas melhores. Todos os seres humanos são espíritos imortais criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. Então, esse é o primeiro tópico que ele descobriu fazendo o estudo meticuloso que ele fez. Todos nós temos a oportunidade de chegarmos à perfeição, porque somos espíritos criados por Deus com a essência divina em nós. Ele coloca também que o progresso ocorre através de sucessivas experiências, em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais. Única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Então, todos nós já passamos por inúmeras encarnações e vamos passar ainda por inúmeras encarnações. Encarnações, né? Porque nós, na condição que ainda estamos, somos muito imperfeitos e vamos precisar várias reencarnações para conseguirmos evoluir o suficiente para ser um espírito feliz. No período entre as encarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo se comunicar-se com os homens. Então, esse foi mais um estudo que ele fez, e a gente sabe que quando a gente está no mundo espiritual, quando nós somos espíritos desencarnados, né, nós estudamos também, nos preparamos também. Nós não ficamos lá só gozando de maravilhas eternas, né? Nós vamos trabalhar, vamos estudar e se desenvolver e depois retornar para colocar em prática aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente aprendeu e reparar os erros que nós cometemos em encarnações anteriores. O progresso estabelece as leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Então, aqui nós tivemos a preliminar, né, do que Kardec fez para nos dar as orientações necessárias para que a gente possa estudar, evoluir e crescer. Tudo que ele fez foi seguindo os ensinamentos de Jesus, que é nosso guia, né? Nosso espelho, e que a gente precisa seguir de olhos fechados, porque não tem nada que ele tenha deixado que nos faz regredir, só evoluir. Kardec nos traz, no Livro dos Espíritos, na questão 872, sobre o que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos permite uma série de atitudes, né, para o bem ou para o mal. Então, eu vou ler aqui pequenos trechos, né, dessa questão, que ela é bem grande, para que a gente possa refletir um pouco sobre ela, sobre o que é colocado, né, e poder situar em nossa situação do dia a dia. Porque é uma explicação muito interessante que Santo Agostinho trouxe para nós. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados.
os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência que seja arrastada ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e, como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-á ultimamente quando se basear no estudo aprofundado da natureza do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Então, nós estamos vendo, nessa primeira parte que é colocada nessa questão, que o livre-arbítrio, ele nos é dado para que a gente faça as escolhas. Nós o tivemos para fazer a escolha para encarnar, de como nós gostaríamos de encarnar, como deveríamos encarnar para reparar nossas falhas anteriores, né? E para nós nos desenvolvermos. E muitas vezes a gente escolhe, né? Como ele coloca aqui, às vezes vir no meio de pessoas más, de ambientes que possam nos levar ao mal, para que a gente teste se realmente a gente superou essas más tendências. Então, são provas que nós nos colocamos para que a gente possa superar. E nós podemos superar ou não. A gente pode superar ou pode naufragar, como diz o outro, né? Não conseguir vencer aquelas tendências. Então, são coisas que nós escolhemos. Então, muitas vezes, os sofrimentos que a gente passa, a gente acha que, às vezes, a gente fica revoltado e tudo, mas nós que buscamos passar por isso para que a gente possa superar. Então, para que a gente possa superar tudo isso realmente, é necessário que a gente tenha fé, tenha Jesus em mente, né? Que Ele nos colocou tudo aquilo que nós precisamos para realmente superar. Ele deu a vida para nos mostrar que a escolha é nossa. Tem uma outra parte aqui. Essa liberdade, a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Então, se nós queremos vencer, nós temos que buscar Deus, buscar os amigos espirituais para que nos ajude, nos fortaleça para a gente superar as dificuldades e não ficar blasfemando, achando que todos estão contra nós. Passamos por muitas situações e muitas vezes provocadas por nós mesmos. Às vezes não que nós tenhamos programado de outra encarnação, mas às vezes aqui mesmo a gente se coloca em situações que nos trazem dificuldades. Então, que a gente busque o amparo, né, de Jesus, de Deus, para superar essas dificuldades. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem a culpa para praticar o mal,
nem o mérito por praticar o bem. Então nós vemos que o livre-arbítrio é a bússola que nós temos. Se não houvesse o livre-arbítrio, a gente praticando o bem não teria mérito algum. E praticando o mal, não teria nenhuma culpa, porque é uma coisa que está acontecendo, não é porque nós estamos escolhendo. Então o livre-arbítrio é a nossa escolha. Tem uma parte interessante, porque muitas vezes falamos na fatalidade, né? Coisas que acontecem que a gente acha que é a fatalidade que nos conduziu àquilo. Então, a fatalidade supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida. Qualquer que seja a importância deles, se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. De que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Então a gente vê que Santo Agostinho nos coloca uma coisa aqui bem corriqueira, né, do nosso dia a dia. Que nós estamos sempre achando que é uma fatalidade. Por que isso aconteceu comigo? Isso não tinha que acontecer comigo. Muitos falam, Deus é injusto, né? Mas não é bem assim. As coisas que nos acontecem são sempre previamente escolhidas por nós ou provocadas por nós pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, seja nessa encarnação, seja numa encarnação anterior. Então, nós buscamos tudo aquilo que nós passamos. O que precisamos é ter fé, buscar força em Deus, para que a gente possa superar essas dificuldades e ter uma vida mais tranquila no futuro. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependesse delas, nem que as recompensas por virtudes de que nenhum mérito teriam. Demais, tal lei seria a negação do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Então, Deus nos dá a oportunidade de escolher o caminho. Senão nós seríamos o quê? Um objeto a ser manipulado para lá e para cá. E não é bem assim. Nós temos a essência divina em nós e nós escolhemos o que nós queremos passar. Escolhemos numa vida no mundo espiritual, em função de uma encarnação anterior, aquilo que nós vamos passar nessa encarnação. E numa próxima reencarnação, nós teremos que corrigir aquilo que nós não conseguimos corrigir nessa encarnação. Então, temos que buscar sempre o equilíbrio, para que a gente não precise sofrer muito em próximas encarnações. A fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão.
provas e expiações são em função, a prova, né, é aquilo que a gente aprendeu, que a gente vem para ver se realmente aprendeu, se a gente consegue superar. A expiação é aquilo de mal que nós fizemos, que a gente se programa para sofrer aquelas consequências e acertar o nosso corpo espiritual, né? E a missão é quando nós escolhemos vir para ajudar, para ensinar, para dar exemplos. Tem quantas pessoas que vêm com missões grandiosas, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, e quantos outros, pelo Brasil e pelo mundo afora tem de exemplos, né, de missão que eles vieram fazer. Então a missão é uma coisa que poucos conseguem levar a cabo, porque é muito difícil, mas tem muitos que vêm para nos ajudar. Deus coloca esses espíritos mais evoluídos para nos ajudar a progredir, a melhorar, a ter forças para superar as dificuldades. Tem uma parte aqui muito interessante, que é do capítulo 5 da Filosofia Espírita, Ações Humanas. É sobre essa questão 872 do Livro dos Espíritos. Então, Miramês nos traz um relato muito interessante aqui, que nós precisamos estar atentos para poder observar e nos observar no dia a dia. Sabemos a responsabilidade de escrevermos sobre o Livro dos Espíritos. No entanto, nos propomos a fazê-lo no intuito de esclarecer cada vez mais as leis naturais, que exercem total influência sobre todas as coisas, principalmente os espíritos. As leis naturais, quem acompanha as reuniões das segundas-feiras aqui, nós passamos por todas as 10 leis naturais. Então, acho que a maioria, pelo menos, acho que acompanhou e viu como são importantes. As leis existem por existirem almas para educar. Depois que as almas estiverem despertadas em todos os seus valores, elas serão as leis andantes, que por toda parte somente terão a vontade de Deus. Então as leis, elas existem para nos ensinar, para nos direcionar o caminho. Quando nós estivermos vivenciando essas leis plenamente, elas não farão mais sentido, porque vão ser leis que vão sendo modificadas para nosso desenvolvimento, para nossa melhoria, mas não nessa condição que nós estamos hoje. As ações humanas e mesmo as espirituais, digamos, dos espíritos livres, partem de uma vontade que acionamos ou não, segundo o nosso livre-arbítrio. Existe sim uma programação de Deus. As leis de Deus agem por toda a criação e vivemos dentro dela, estamos presos ou somos escravos da lei. Então, o nosso livre-arbítrio, ele tem certas limitações que são dessas leis naturais. Eu posso querer matar uma pessoa. Posso. Deus permite, mas vou ter as consequências disto. Então, você pode, mas nem sempre
você deve fazer as coisas. Então é muito do nosso livre-arbítrio. Se você faz uma coisa errada que afeta a outra pessoa, você está se colocando numa situação de sofrimento futura. Quando falamos em livre-arbítrio, não quer dizer que somos totalmente livres, que nos é dado fazer o que quisermos, onde quer que seja. Nunca seremos livres de Deus. Ele nos dirige através de seus emissários, educando nossas emoções e disciplinando nossos impulsos. Nós temos liberdade para escolher o que o Senhor achar mais conveniente. O ignorante não pode ter livre escolha em tudo o que deseja. Já pensaste se os encarnados, todos eles, pudessem escolher à vontade o tipo de vida que desejam e tudo mais? A própria lei humana corta seus interesses pela disciplina e, por vezes, a consciência não concorda. E a consciência é Deus nos convidando para o amor. Então a gente vê que a gente tem a liberdade, mas a nossa própria consciência, né, que é a essência divina que está em nós, nos cobra, nos limita, porque existem as leis naturais que nos direcionam para não cometer os erros de forma contundente. Para que entendamos o livre-arbítrio, é necessário mais despertamento espiritual nos caminhos que percorremos. É preciso orar e vigiar mais, que os ensinamentos da vida surgirão gradativamente para o nosso bem-estar. A fatalidade existe em relação a algumas coisas, como já foi dita. Em outras, pode ser modificada pela misericórdia divina. Inspirada na fonte do amor, a desencarnação é uma fatalidade, por ser imutável e certa. Como o nascimento na faixa que se encontra o homem, A vida é uma fatalidade e, queiramos ou não, temos que viver. Por essa visão das coisas, podemos reconhecer outras, mas a condição moral muda por fora, se mudada por dentro da vida, na intimidade dos corações. Quem faz a fatalidade são os erros, os procedimentos inferiores às paixões. Então, à medida que a gente vai melhorando, a gente vai eliminando essas fatalidades. A gente vai tendo uma vida mais suave, mais tranquila. Miramês cita aqui uma passagem de Paulo aos Romanos, né, no capítulo 7, versículo 17. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, muitas coisas que nós fazemos de errado, muitas atitudes erradas que nós temos, é o pecado que está dentro de nós. É as nossas imperfeições que nos levam a fazer várias coisas inadequadas. São as ações humanas, os efeitos que se acumulam na consciência, formando-se fatalidade. As sementes plantadas dão frutos. O homem não é uma máquina como a dos homens. Certamente que não, porque as máquinas foram feitas por ele e o Espírito por Deus. A diferença é muito grande em todas as sequências da vida. A ideia de Deus, nesse sentido, ainda não penetrou a mente humana e quase sempre os seres humanos entram em contradição acerca do livre-arbítrio, porque, diante de Deus e das suas leis, somos servidores para sempre. As faltas que cometemos têm fonte única, a ignorância. Quando aprendemos o mal que elas nos causam, será pela inteligência que iremos nos afastar delas.
passando a viver somente a verdade, que tem o condão de nos dar a liberdade. Então, isso aqui, isso que Miramês nos coloca aqui, nos dá a ideia de que nós precisamos estudar, desenvolver a inteligência e desenvolver o amor, desenvolver toda a nossa parte moral, para que a gente possa se tornar melhor. Oremos e confiemos, procuremos fazer a vontade de Deus, se a capacidade de suportar, que o resto virá por misericórdia, onde o amor será sempre o canal de Deus para seus filhos do coração. Quanto ensinamento Miramês nos traz na análise sobre essa questão, é muito importante que a gente saiba avaliar as nossas atitudes, saiba entender o que nós fazemos de certo e de errado. Santo Agostinho tinha, quando encarnado, um critério muito útil para que ele pudesse avaliar se ele estava melhorando ou não. Todo dia ele fazia análise de tudo que ele passou durante o dia, todas as ações que ele teve, tudo que ele falou, tudo que ele executou. E ele analisava: tudo isso que eu fiz, eu queria que alguém fizesse para mim? Eu seria feliz se alguém fizesse tudo o que eu fiz? Se ele achasse um ponto em que ele não seria feliz, aquilo não iria agradar a ele, era o ponto que ele tinha que corrigir. Então, se nós fizermos esse trabalho, se nós fizermos essa análise todo dia, no fim do dia, quando formos para o nosso leito para descansar, se nós analisarmos tudo aquilo que nós passamos durante o dia, fazer uma análise criteriosa e ver o que eu queria para mim de tudo que eu fiz para os outros. Teve alguma coisa que eu não gostaria que fizessem para mim? Eu tenho certeza que nós vamos começar a melhorar dia a dia. Então, essa é uma grande lição que Santo Agostinho nos deixa, Porque você fazer uma análise e buscar no dia seguinte não cometer os mesmos erros, vai chegar um ponto que você vai estar num nível bem superior. Não vai atingir a perfeição ainda, mas vai estar bem encaminhado para isso. Porque você não vai estar afetando pessoas, não vai estar prejudicando pessoas. E isso é muito importante. Tem uma sequência aqui do Livro dos Espíritos. A questão 918 nos traz a seguinte pergunta: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia espírita? Então, quais os indícios, que podem nos levar à elevação? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, se a gente compreende a vida espiritual, compreende que nós viemos aqui, como Jesus disse, para amar os nossos inimigos, para amar incondicionalmente, para agir de forma a que todos que estão à nossa volta possam estar sentindo bem, felizes com as nossas ações, aí sim nós vamos estar atingindo essa vida espiritual, que é a do amor e da caridade.
Nós sabemos que se a gente não tiver o amor e a caridade, nós não somos nada. Então nós temos que praticar. Infelizmente, nós somos muito orgulhosos, né? Nós somos cheios de defeitos que nos levam a não praticar plenamente tudo isso. Como eu disse antes, a gente prefere dar alguma coisa, oferecer alguma coisa material, ao invés de simplesmente fazer o bem, ser amoroso, ser carinhoso, de buscar ajudar, auxiliar a pessoa a compreender, às vezes, as dificuldades que ela está passando. Tem um trecho aqui dessa questão que coloca: se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito, de que ele cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus que ele as deu também pode retirar. Então, tudo que nós temos de material é Deus que nos concedeu, de alguma forma. E isso tem que ser usado para o bem comum. Se eu tenho recursos para montar uma empresa, isso vai gerar empregos, vai ser benéfico. Então, que eu trate bem todos aqueles que estão nessa empresa, que eu trate com humanidade, com respeito, com caridade. Porque você ter posses não é errado. É um dom, um bem que Deus concedeu para que você possa trazer benefícios para a sociedade. E não fazer de pessoas escravas, como tem empresas que fazem, né? Tem pessoas também que fazem, né? Às vezes colocam uma serviçal em casa e paga quase nada, né? Cobra tudo que ela usa. No fim não sobra quase que dinheiro nenhum e ela tem que trabalhar sábado, domingo, feriado e tudo. Quantas vezes a gente vê isso por aí? A gente vê casos, inclusive, de pessoas que nunca pagou o salário. Tudo fica por conta da hospedagem, né? Das acomodações, das alimentações, que nem sempre são satisfatórias. Então temos que pensar que tudo que nós temos é Deus que nos concedeu. E qual nos concedeu, pode tirar. Então, se a gente comete uma coisa dessa nessa encarnação, fatalmente, numa outra encarnação, nós vamos vir de forma a necessitar do mínimo necessário, do básico, né? Vamos ter que viver igual existem muitos, às vezes, mendigando. Por quê? Porque às vezes não souberam usar aquilo que lhe foi concedido. Então, é tirado. E muitas vezes acontece na própria encarnação. Quantas vezes a gente vê, já teve notícia aí de pessoas ricas que tinham posses e se esbaldava, fazia tudo que tinha que fazer, né? No fim perde tudo e vive mendigando aqui e ali. Então a gente nem sempre precisa de reencarnar para sofrer as provas. Sofre aqui, ou as expiações, sofre aqui mesmo. Nessa questão, ainda traz aqui um ponto importante. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe uma da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias,
porque sabe que também precisa da indulgência dos outros, e se lembra dessas palavras de Cristo: atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Então, termos indulgência para outras pessoas é ponto fundamental para que a gente possa crescer, porque todos nós temos as deficiências, e quando nós não somos indulgentes com os outros não são indulgentes com a gente. Então nós vamos passar por vários perrengues, como diz o outro, né? Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Então, se nós perdoamos, seremos perdoados, como está na oração que Jesus nos ensinou, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Mas será que perdoamos mesmo? Estamos perdoando todas as ofensas? É a única forma que nós temos de sermos perdoados, de poder ter uma vida um pouco mais tranquila, mais serena. Respeite, enfim, seus semelhantes, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Então, está nos conclamando a respeitar os outros como queremos ser respeitados, né? Na questão 919, traz qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Aí traz a resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conheça-te a ti mesmo. Como é que a gente conhece a nós mesmos? Aí traz aqui na questão A: concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí aqui Santo Agostinho traz aquilo que eu já até havia adiantado, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sempre o que tendes feito e como o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Pergunte ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos,
a resposta vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Ainda se estende as orientações de Santo Agostinho por mais algumas páginas aqui, que é muito extensa, né? Mas não vai dar tempo de nós lermos tudo, mas é muito interessante. Aqueles que puderem dar uma olhada lá no Livro dos Espíritos, nessas questões 872, 918, 919, principalmente essa 919 que traz esse relato de Santo Agostinho, é muito interessante, porque é uma coisa bem mais simples de que a gente imagina. É ter o hábito de fazer um autoexame todos os dias, ver o que você fez de mal, o que você fez de errado para consigo ou para com o outro. E assim a gente vai melhorando, vai aperfeiçoando. É a única forma da gente se conhecer e saber se está ofendendo a Deus ou não. Na questão 825, traz aqui: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Então está perguntando se há no mundo alguma forma de você se sentir em liberdade absoluta. Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, não tem como a gente ter liberdade absoluta. A nossa liberdade vai até onde começa a do outro, né? Isso está nas leis humanas também, né? Na questão 826, traz: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? A resposta: na do eremita no deserto, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Na questão 827, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? De modo algum, porquanto esse é um direito que lhe vem da natureza. Então, a gente vê que os ensinamentos de Cristo ficaram muito bem expostos no Livro dos Espíritos, nesses tópicos que avaliamos. Emmanuel traz aqui no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 16, ele nos esclarece como interpretar melhor o ensinamento de Jesus, quando nos disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Assim ressalta com propriedade: isso não quer dizer que devemos ajoelhar em pranto e penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem. Então, gente, a perfeição moral é a gente analisar sistematicamente todas as nossas atitudes no dia a dia, tudo aquilo que nós fazemos para os outros e para nós, buscando sempre entender o que é o mal e o que é o bem. E nós só vamos saber distinguir o que é o mal e o que é o bem estudando, nos aperfeiçoando, buscando os ensinamentos de Cristo,
que Cristo deixou tudo muito bem explicado. Nós é que não conseguimos enxergar, muitas vezes pelo nosso orgulho e nosso egoísmo. Nós não queremos ver, porque é muito mais cômodo eu ignorar. Então, a nossa ignorância é em função de não querer enxergar. No momento que nós quisermos perceber claramente tudo o que Cristo nos deixou e buscar seguir esses ensinamentos, percebendo o que nós estamos fazendo de errado, o que nós estamos fazendo de certo, o que é o bem, o que é o mal, nós vamos conseguir realmente melhorar e aperfeiçoar, ter uma perfeição moral, buscar essa perfeição. Mas tem que haver muito estudo, porque o egoísmo sempre prevalece em nós. É mais fácil eu não querer enxergar o mal que eu faço. Às vezes inconsciente, porque eu ainda não quis aprender, não quis perceber. E muitas vezes isso ocorre dentro da nossa família, dentro de casa, com aqueles que nos são mais queridos. Às vezes nós deixamos de ter atitudes adequadas com nossos filhos, com nossa esposa, os maridos, né? Com nossa mãe, nosso pai. Quantas vezes a gente faz com que eles sofram, às vezes com a palavra dita na hora errada, de forma errada. E isso muitas vezes é em função da nossa ignorância, de não conhecermos ainda, não sabermos distinguir o que é certo e o que é errado, de não percebermos as necessidades do outro, de não conseguirmos perceber o que o outro está precisando. E isso é uma coisa que nós precisamos pedir a Deus todos os dias para nos orientar, através dos nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, né? Para que a gente consiga identificar as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Porque só assim nós vamos conseguir fazer alguma coisa de útil para eles. As pessoas que nos circundam no dia a dia são importantes para o nosso crescimento, mas nós precisamos saber interpretar as necessidades delas e ajudar em tudo aquilo que for preciso, em tudo aquilo que for necessário. Buscar, analisar friamente se nós fizemos o bem ou não, ou se deixamos de fazer simplesmente. Porque você não fazer o bem já é um mal. Você precisa fazer o bem para as pessoas. Você precisa fazer com que aquelas pessoas que estão à sua volta se sintam bem com a sua presença, se sintam bem com os seus conselhos. Não que você vai acobertar os erros delas, mas orientar, perceber e orientar. O que é uma coisa difícil, muitas vezes, porque nosso orgulho, nosso egoísmo não deixa que a gente perceba tudo isso. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, né? Que nos fortaleça, nos oriente, nos ajude a superar o orgulho, o egoísmo, para que a gente possa realmente conhecer todos aqueles que estão à nossa volta e saber servir a eles. Porque no momento que a gente estiver servindo a eles, nós vamos estar servindo a Deus e a Jesus. Nosso tempo se esgotou. Muito obrigado pela paciência. Espero que tenha dito alguma coisa que seja útil para todos, né? E que Deus nos abençoe, nos proteja, né? Em nossa caminhada, nos fortalecendo sempre. Obrigado a todos e uma boa noite.
Agradecemos ao Edmar, né, pelo estudo da noite. Vocês lembram da pergunta que eu fiz no início? Como é que está a nossa conduta? Então está dentro disso aí, né, pessoal? É a nossa conduta que é a distinção do bem e do mal, né? Como ele trouxe muito bem para nós aqui, conheça-te a ti mesmo. A partir do momento que buscamos nos conhecer, nós vamos ver lá, né, as nossas dificuldades, onde que está o nosso orgulho, né, onde é que está o nosso egoísmo, para que a gente possa combater, para que a gente possa eliminar isto, né? E aí vem vigiar. A partir do momento que nós vamos descobrir essas dificuldades, nós vamos procurar vigiar e orar para nos fortalecer, para a gente vencer essas dificuldades. E quem quiser aprofundar mais nesse estudo, né, foi falado muito aqui no Livro dos Espíritos, né? Quem tem o Livro dos Espíritos aí? Ó, que bacana! Então, gente, deem continuidade. Parte terceira, Leis Morais. Aí vocês vão complementar esse estudo de hoje. Quem não tem o Livro dos Espíritos? Não tem problema, só buscar no YouTube, lá tá facinho, viu? Para continuar o estudo. Pessoal, nós vamos fazer então nossa prece para finalizar. Depois da prece vamos ter o passe, né? Quem quiser tomar o passe, só se manter à direita aqui para receber o atendimento. Eu vou convidar a Elisete para fazer a prece final por nós. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais um pouquinho do Teu Evangelho. Que possamos voltar aos nossos lares, acompanhados de nossos amigos espirituais. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Que assim seja. Uma boa noite a todos.